Oi, vamos falar sobre o livro do final de semana que eu terminei ontem e vai ser uma conversa longa, já se preparem, sentem ou então já passa tudo pra frente, é bom que aqui é só fazer tic-tic-tic e passa tudo pra frente. E é um livro novo, viu? Não é aquelas velharias que eu sempre leio e também não é o autoajuda que eu tô lendo também. Então, assim, ó, um livro que foi lançado agora em 2022 e que é mega interessante, assim. É a história da compra desse livro já é boa, porque a gente estava lá em Belo Horizonte, fomos numa livraria física de rua, indicada pela querida Fala Fernanda, e eu fui direto nos antigões, nos russos, tinha uma parte só de russos, agora os russos estão na moda, apesar de tudo. E o Diego chegou para mim do outro lado e me disse: Ai, Malu, olha só, esse livro é interessante para ti. E aí, sempre que eu entro na livraria física, o que eu faço? Leio aqui atrás, leio as orelhas. Bom, aqui atrás já é o Andrew Solomon, que é um autor que eu adoro, super indicando o livro, assim, falando muito bem do livro. E a história é a seguinte: ele é um cara, é uma história real, de uma pessoa, de um jovem não, de um jovem da minha idade, que saiu dos Estados Unidos no finalzinho dos anos 70. Saiu dos Estados Unidos não, saiu da Rússia, da União Soviética na época, no finalzinho dos anos 70. Ele sai em 78, passa uma temporada, porque naquela época eles não conseguiam ir direto, era tudo uma função. Vocês veem, é ontem, eu já era nascida nessa época. Esse cara é meio meu contemporâneo, ele tem 50. Então, assim, o cara saiu de lá, ele e a mãe, ele teve que ficar um pouco na Áustria. Ele chega numa Viena linda, maravilhosa, super civilizada e que tem todas as opções. Pela primeira vez, o cara tem 7, 8 anos quando ele sai. E ele, a primeira vez na vida, vê um supermercado com todas as opções que o capitalismo oferece. Então, ele, desde essa saída dele, é muito interessante de ver. E também o que ele traz no livro, que não é uma propaganda nem da Rússia, nem dos Estados Unidos. Pelo contrário, ele traz uma visão bem real, bem crua de ambas as realidades. Então, assim, não pensem que ele está nos Estados Unidos, então ele vai terminar com a Rússia. Ele saiu da Rússia, ele é recalcado de quem ficou. Não, é uma coisa bem, bem bacana, assim. Além do trabalho jornalístico dele, porque aí o que acontece? Ele sai pequenininho, sai com 8 anos, já teve várias experiências lá, chega nos Estados Unidos, vira um grande escritor, um baita fotógrafo. As fotos são fantásticas, tanto as fotos que ele tira, que estão no livro, quanto as que ele resgata da família dele. E aí tu vê o que é um bom escritor, porque o cara descreve também aquelas cenas e depois ele traz a foto, assim. É fantástico, assim, é uma lição de como escrever bem. O cara escreve muito bem. E aí ele pega, quando chega lá, chega só com a mãe, o pai fica na Rússia, mas ele começa nos mostrando a condição da mãe. Depois da introdução que ele dá, ele mostra, ele vai atrás da família paterna, um resgate da família paterna, e descreve uma viagem que ele fez para encontrar o avô dele, que é um outro personagem muito interessante da história dele, porque esse avô paterno, ele foi um dos seguranças de Stalin. E o mais incrível é que Stalin geralmente matava todas as pessoas do círculo. Ele, de quando em vez, ele matava as pessoas desse círculo íntimo dele para não ter problema de delatarem, de virarem a casaca e fazerem complô contra ele. E esse avô dele ficou muito tempo e sobreviveu a tudo. Então, assim, é um caso raro na história. Ele foi checar, isso que é legal da veia jornalística dele, ele checou depois as histórias que o avô contou. Então, ele faz esse resgate da família paterna, sempre trazendo todo o horror que praticado. Ele não esconde, nem se faz simpático, mas também não ataca. Ele tá numa fase da vida que eu acho muito boa. É a fase que a pessoa já tá com uma visão maior, tentando
ver o que de bom e de ruim tem naquilo, porque ninguém é todo ruim e ninguém é todo mal, como dizia Tolstói. Nós somos feitos de luz e sombra. Aí, no segundo capítulo, ele vem e traz todo o lado da mãe. E aí a mãe, a realidade dela é diferente. Por que ela acaba imigrando para os Estados Unidos? Por que a Rússia não é boa para ela? Também não era boa para o pai, mas não a ponto do pai querer imigrar. Ela vem de uma realidade judia, ela era desse paizinho aqui que eu não sabia onde ficava, que a gente já ouviu falar, mas não sabe onde fica, que é a Lituânia, que é bem pequenininha, que era dentro da União Soviética. Esse mapa é muito bom. Esse aqui eu tirei da internet porque ele traça os limites de como era antes da perestroika. Então aqui está nos limites da União Soviética. E a Lituânia era um desses países. A Lituânia, na época dos bisavós dele, chegou a ser um país que era considerado a Nova Jerusalém. Era para ser um país onde os judeus iam formar uma grande comunidade. E eles chegaram a ter uma comunidade maravilhosa e próspera lá. Aí teve diversas invasões, e aí a gente tem que ver, quanto mais eu leio livros da Rússia de diferentes períodos, quantas vezes esse país não viveu sobre guerras terríveis, sobre invasões, e sempre dependendo de um déspota, e isso ele traz bem aqui. Além de fazer esse resgate da família dele, porque aí depois no segundo capítulo ele traz todo o quadro dos avós maternos e bisavós, etc., e toda essa história de sofrimento, porque antes de ser a União Soviética já sofreram, e depois com a União Soviética. Então, quando os russos invadem, eles inclusive acabam com o que tem de sinagogas, porque eles eram anti-religião, qualquer religião. Claro que os judeus que já sofreram mais eram vítimas era pior, porque eles eram vítimas por dois lados. Eles perseguiram, mataram muitos lituanos quando entraram, e mais ainda judeus. E o mais incrível é que o avô dele, que até ele migra para os Estados Unidos com a mãe e os avós maternos. Ele era um grande professor, ele chega a ser um grande professor na universidade, lá na Lituânia. Ele chega a ser um soldado russo, porque ele soldado soviético, ele não tem muita escolha, a sobrevivência é complicada. E depois ele vai evoluindo e chega num ponto já velho, tendo tido uma carreira muito boa, ele tem que migrar igual, tamanha é a perseguição. Então, não existe, não chegaram nos Estados Unidos, são super agradecidos, não. Ele conta bem como é que é a verdade nua e crua de um imigrante nos Estados Unidos, um imigrante recente e um imigrante que tinha passaporte e tudo, porque eles conseguiram o passaporte americano, eles conseguiram o visto para morar, o visto residencial, e isso muito em função de eles terem uma colônia judaica muito grande. Eles foram para Nova York, grande, organizada, para recebê-los. Por isso que uma coisa que a gente esquece às vezes é que além do imigrante vir, muitas vezes ele chega aqui e não tem ninguém, né? Que há uma diferença bem grande, a gente estava falando até essa semana, entre o pessoal que vem a história de sobrevivência dessa família dele, da família materna, é muito, muito interessante, e os personagens que vão se formando, e a gente vê o quanto das coisas são determinadas pelo momento histórico que tu vive, pela tua religião, pela tua origem. Às vezes tu tá no lugar certo na hora certa, às vezes tu tá no lugar errado na hora errada, que é esse caso. O avô dele chega a ser um soldado da União Soviética por não ter outra escolha, consegue fugir, depois ele se torna um grande professor universitário. Aí, quando vai ficando velho, ele nunca tem... ele é um cara difícil, que tem posições políticas bem firmes, anti-soviéticas. Ele acaba tendo que sair também. Quando eles imigram para os Estados Unidos, quando ele vai com a mãe, vai também o avô e a avó maternos. E aí, chega no terceiro capítulo, que ele conta a história dele. A história dele de criança na Rússia e a história dele depois, quando se muda jovem, ainda criança, e depois juventude, para os Estados Unidos. E depois o resgate que ele tenta fazer.
Ele faz algumas viagens para a Rússia, essas que eu já falei, para rever o avô e o pai, e depois para ir atrás das origens maternas. E depois ele faz também para só resgatar a relação dele com o pai. Ele é um cara que teve um pai complicado, que foi separado do pai muito cedo, que todas as vezes que vinha voltar a falar com o pai nunca era uma coisa fácil. Então ele chega no último capítulo e faz uma pescaria com o pai. E aí começa a entender muito das coisas do pai. Ele já maduro, com 40 anos, o pai já velho. Uma União Soviética que já não é mais União Soviética, que já é Rússia, já com as coisas do capitalismo. E aí ele disse que uma das coisas que ele queria ver era o que era além de Moscou, além do que a gente vê de bonito que o capitalismo trouxe para lá, se a pobreza, o que os anos, né, de socialismo fizeram, se construiu, se as pessoas estão mais ricas e tal. E aí ele vai descrevendo como é que está o interior da Rússia, até chegar nesse lugar de pesca. É muito interessante, sabe? E ele faz um fechamento muito interessante, porque ele te demonstra o que aconteceu, ele faz um apanhado histórico, além de literário, porque durante o livro ele faz várias referências literárias a esses autores russos que eu tô lendo, e por isso que acho que eu me apaixonei tanto por esse livro, porque ele trouxe ele juntou muitas coisas das minhas leituras. Ele trouxe coisas que eu estava lendo em cada um dos outros livros. Então ele chega no final e ele faz um apanhado da história russa e mostra o quanto a Rússia acaba, o povo russo, dependendo de uma mãe, no caso, de um pai, que seria esse déspota. Ele faz um pouco da comparação dele, da relação dele com o pai dele, mas aí ele puxa assim, pô, o povo russo, será que não é uma coisa que já, além de histórica, está impregnada no DNA deles? Sabe? Se submeter e precisar de uma figura despótica no poder? Então são duas questões. Uma coisa da visão dele como imigrante, é que ele traz uma frase muito bonita, que ele diz que possivelmente a coisa mais estranha em alguém deixar o país que nasceu é renegociar a relação com o seu passado, que é o que ele tenta fazer em relação aos antepassados dele. E aí no final ele traz essa questão e aí ele volta para o início. No início ele fala de uma coisa que me lembrou muito outra leitura, que eu acho que não contei para vocês aqui no Instagram, a gente não conversou ainda sobre esse livro, geralmente eu falo depois que eu acabei, e como eu tô lendo ele aos pouquinhos, que é pro clube de leitura, agora a gente já tá mais pro final, esse é um dos livros que a gente tá lendo, que ele fala sobre essa questão de que são vários fatores que te tornam a ser quem tu és. E aqui ele traz um dos fatores, é essa herança de DNA. Então ele começa o livro contando uma pesquisa que fizeram com ratos, depois eles fizeram com DNA de seres humanos, para mostrar que às vezes os traumas sofridos por gerações anteriores, eles estão impregnados em ti. E eles são, inconscientemente, alguma forma de ser repetido, de tu repetir o mesmo sistema de defesa que tu nunca, de coisas que tu nunca teve que te defender, que é um sistema de defesa que vem dos teus antepassados. Então, por isso, essa coisa, ele entende, ele faz essa analogia com a Rússia depender tanto do déspota. E é bem interessante, porque ele traz desde Gengis Khan. Então é isso, gente. Eu acho que eu tô muito animada, porque ele fechou com muitas leituras que eu tô fazendo. E eu tô louca que acabe esse semestre, e eu vou daí parar com esses russos e começar a incomodar vocês, acho que provavelmente com franceses. Mas eu não sei, porque talvez eu continue com eles até o final do ano, ainda não me decidi. Tchau, boa semana!